Começando pela questão de Estados Unidos e regime iraniano, hoje Donald Trump encerrou o acordo de paz com o Irã. O Oriente Médio então volta a viver momentos de tensão máxima. Essa declaração de Donald Trump aconteceu durante a cúpula da OTAN que está acontecendo ali na Turquia e veio poucas horas antes do presidente americano ter ordenado novos ataques contra 80 alvos iranianos. De acordo com Washington, essa operação ela foi uma resposta aos ataques do regime islâmico contra navios comerciais ali no Estreito de Hormuz. O Pentágono tem afirmado que teria tentado obrigar embarcações internacionais a utilizar uma rota alternativa. Ou seja, o que o regime iraniano estava dizendo era que aqueles navios, aquelas embarcações não poderiam passar por uma parte da rota e obrigatoriamente eles precisariam passar por um trecho pré-determinado pelo regime iraniano. Bom, aí tudo já chama atenção, porque um dos termos do acordo que os Estados Unidos estava firmando com o regime iraniano é que o Estreito de Hormuz estaria totalmente aberto. O regime iraniano não poderia escolher que partes poderiam ou não ser utilizadas. Agora, os Estados Unidos classificaram então essa ação iraniana como uma violação do cessar-fogo. Eu quero conferir com vocês um trecho quando Donald Trump fez esse anúncio. It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Bom, já não é a primeira vez que Donald Trump diz que os líderes iranianos são malucos e que eles não estariam respeitando os termos deste acordo. Além disso, quem também comentou sobre o caso foi o secretário de Guerra Pete Hegseth. Ele viajou junto com a comitiva americana para essas reuniões que estão acontecendo ali na Turquia e ele explicou no momento quais são os principais alvos ali dentro do Irã. Eu quero conferir com vocês algumas ameaças que Donald Trump fez depois dessas explicações de Pete Hegseth. Vamos ver então. Shipping with, so that was a big part of what we targeted. Underground facilities where they were storing drones or missiles, coastal defense sites, radar sites, surveillance sites, anything used to harass shipping in the Strait of Hormuz. So anything they thought they had rebuilt or capability they were using was a target last night. And tonight, if we need to, on your order, Mr. President, we will hit even more and even deeper because that's the consequence. And we may put down the blockade. We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want. Now, of course, they'll drop some mines if they can, you know, if they can do it. But it's hard because we're taking out those little boats now with the same weapon we used to take out the drug lords and the boats coming in by sea. Bom, nós vimos então ameaças bem sérias sendo feitas pelo presidente americano. Isso porque, se houvesse de novo essa questão do bloqueio para a transição das embarcações do regime iraniano, isso poderia novamente prejudicar seriamente a economia iraniana. Vamos ver os próximos desdobramentos. Mas um ponto que chamou bastante atenção foi que tudo isso aconteceu justamente enquanto a reunião da OTAN estava se desdobrando ali na Turquia. Isso porque é uma das principais reclamações de Donald Trump durante esses dias de negociações e conversas com os países europeus foi justamente que muitos desses países acabaram não ajudando diretamente os Estados Unidos quando Donald Trump pediu ajuda diante daqueles conflitos. Mas agora, hoje nós já vimos uma postura diferente de Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. Isso porque ele afirmou que esse ataque que os Estados Unidos fizeram agora contra essas embarcações iranianas, que eles estavam absolutamente corretos e eram necessários. Eu quero conferir com vocês o que o Mark disse sobre isso. I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies today to reconfirm that Iran should never, ever get its hand on a nuclear capability. And secondly, that the principle of the freedom of navigation, so the Strait of Hormuz, completely opening up again is a sine qua non, is crucial for all 32 allies. Bom, conferimos a declaração de Mark Rutte, então, enquanto essas reuniões estavam acontecendo na Turquia. Foi bem interessante o posicionamento dele, porque no momento inicial, quando os Estados Unidos fizeram aqueles ataques contra o regime iraniano, mesmo quando foi em momentos de retaliação ali no meio dos conflitos, a gente não viu um posicionamento tão aberto de Mark Rutte ou de alguma liderança europeia, um ponto que chamou bastante atenção. Agora, indo para o posicionamento ali dentro do regime iraniano e indo para as notícias que a gente tem até agora, uma TV estatal do Irã, ela relatou que existiam cerca de 10 explosões registradas durante a madrugada em Badr Abbas, ali no sul do país, que é a principal cidade iraniana na entrada do Estreito de Hormuz. Como vocês podem ver, então, as imagens aqui do meu lado, registrando essas explosões que vieram em decorrência desses ataques dos Estados Unidos. Essas imagens, elas mostram também o ataque a um porto de Shadid Hadani. E segundo alguns relatos locais, esse complexo portuário ele foi atingido pelo menos 3 vezes, então, por esses militares americanos. A emissora informou também que 8 militares das forças aéreas e navais do Irã acabaram morrendo por conta dessa ofensiva dos Estados Unidos. É interessante o momento em que esse retorno dos conflitos acontece. Isso porque, neste momento, o regime iraniano está realizando aquele evento fúnebre para homenagear Ali Khamenei, o líder, então, o líder supremo iraniano que acabou morrendo ali no início desses conflitos. Quem chegou a comentar também sobre tudo isso, sobre essa intensificação dos conflitos, foi o presidente iraniano Masoud Pezeshkian, e ele acabou até interrompendo uma visita oficial que ele estava realizando ao Iraque por conta dessas celebrações, por conta dessas homenagens que eles estavam fazendo para Ali Khamenei. Bom, um ponto interessante é que, embora sim Pezeshkian tenha abandonado essas celebrações que estavam acontecendo, ainda assim nós tivemos a continuidade dessa procissão. Eles continuaram com esses eventos fúnebres que já começaram ali no final de semana. E é interessante porque eles esperaram um bom tempo para realizar todo esse evento em homenagem a Ali Khamenei, à morte de Ali Khamenei. E um dos motivos era que eles gostariam de esperar um momento de cessar-fogo com os Estados Unidos. Vale destacar que existia um medo muito grande das autoridades iranianas de que os Estados Unidos ou Israel poderiam utilizar este momento onde eles estavam realizando essas festividades fúnebres de homenagem a Ali Khamenei para atacar o país. Isso porque a gente tem várias autoridades ali neste evento. Além disso, existe uma grande quantidade da população iraniana aglomerada. Obviamente, os alvos dos Estados Unidos e Israel são diferentes dos alvos que geralmente o regime iraniano tem. Então, eles obviamente não fariam um ataque ali no meio dos civis iranianos. Mas é interessante que o regime decidiu, então, continuar com essas festividades fúnebres, isso apesar deles terem voltado com esses conflitos. Além disso, eu quero passar aqui com vocês por um ponto, isso porque a Press TV, que é uma emissora estatal iraniana, disse que uma fonte de segurança teria ameaçado fechar completamente o Estreito de Hormuz, caso acontecessem novos ataques dos Estados Unidos. Lembrando, então, que o Estreito de Hormuz é aquela via muito importante onde cerca de 1/3 de todo o petróleo do mundo, cerca de 1/5 de todo o petróleo do mundo passa. Além disso, essa mesma fonte disse para essa rede, então, iraniana, que o Irã ele vai responder e vai atingir o dobro de alvos que eles atingiram durante aquele primeiro período dos conflitos contra os Estados Unidos. Eu quero passar com vocês agora por um outro desdobramento disso, que é o seguinte: diante de todas essas
procissões fúnebres que estão acontecendo ali dentro do Irã, um dos objetivos principais seria tentar transformar Ali Khamenei num mártir, para tentar fazer com que a população se sentisse cada vez mais instigada a querer vingança contra os Estados Unidos e também contra o regime iraniano. Então é no meio disso tudo que esses conflitos entre esses dois países acabam retornando, algo que tem chamado bastante atenção. E eu quero conferir com vocês também o seguinte, isso porque no começo da tarde, Donald Trump, ele comentou sobre os planos do regime iraniano para tentar assassinar ele. Vamos conferir. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. Pessoal, esse é um ponto bem interessante de fato, porque no passado a gente já viu vários registros de tanto do governo americano, como também de alguns think tanks muito importantes, mostrando que, de fato, existiam articulações do regime iraniano para tentar matar Donald Trump. Por isso, obviamente, que essas declarações do presidente americano agora chamam a atenção. Além disso, por exemplo, Mike Pompeo, que é o ex-secretário de Estado do governo americano, atuou durante o primeiro mandato de Donald Trump, até hoje ele precisa 24 horas por dia andar com seguranças. E o motivo disso é porque ele foi a pessoa, então, que liderou os ataques que os Estados Unidos realizaram contra o Soleimani. E até hoje, então, o regime iraniano tem tentado alguns ataques contra o Mike Pompeo e, por conta disso, ele precisa dessa segurança extra. Agora, falando sobre o acordo, politicamente ele pode até estar morto, só que diplomaticamente os canais de negociação eles ainda estão ativos. Isso porque, pela manhã, Donald Trump também comentou sobre isso e trouxe alguns detalhes mostrando que eles ainda tentariam negociar com o regime iraniano. Vamos ver o que Trump comentou. Does this mean that talks with Iran will not resume? I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success. Tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders. Great. And they love I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're sane, rational, good people. Most of them. I don't like a couple of them, to be honest with you. But there are a couple I don't like much. Agora, além disso, Donald Trump também disse que ele estaria ainda disposto para tentar um acordo com o regime iraniano para resolver, obviamente, toda essa situação. E eu quero conferir com vocês o que ele disse. What changed and do you think I got to know them. So I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational, but based on their actions over the last week or two, they're not doing a service to the people. And I think more than anything else is I got to know them. And I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job. Bom, é interessante porque isso mostra uma mudança de postura de Donald Trump. Talvez eles possam tentar mais alguns acordos com o regime iraniano para resolver a questão ali no Oriente Médio, mas de fato,
existe uma mudança de postura muito grande, porque no primeiro momento Donald Trump estava bem ansioso para realizar esses acordos com o regime iraniano e agora a gente já vê ele falando sobre um desânimo. E é interessante porque durante essas coletivas que Donald Trump deu esses dias, enquanto as reuniões da OTAN se desdobravam, um ponto que ele destacou foi o seguinte: todas as vezes que eles realizavam algum tipo de acordo com o regime iraniano, eles acabavam no dia seguinte voltando atrás e dizendo que eles não tinham acordado aquilo com os Estados Unidos. Então, de fato, é complicado fazer algum tipo de acordo nesses termos. Além disso, é interessante o momento em que tudo isso vem, porque poucos dias atrás Donald Trump estava insistindo que ainda seria possível salvar este acordo que foi firmado em junho durante aquele jantar em Versalhes. E dentro do próprio governo americano, na verdade, existem várias estratégias diferentes para como lidar com o regime iraniano. O vice-presidente J.D. Vance, por exemplo, que participou dessas negociações e também participou daquelas negociações que aconteceram ali no Oriente Médio, ele defendia que eles deveriam continuar mantendo uma via mais diplomática com o regime iraniano. Já o secretário de Estado Marco Rubio, ele defendia combinar uma pressão militar bem grande com as negociações. Esse acordo, então, que foi firmado com o regime iraniano no mês passado, ele previa 60 dias para alguns ajustes técnicos nas cláusulas. E na semana passada, alguns enviados americanos que foram a Doha ali no Catar para uma nova rodada de diálogos, eles acabaram não se encontrando com os representantes iranianos. Eles foram até ali para essa reunião, só que esses representantes do Irã, eles não apareceram. Essa questão das negociações que deveriam se seguir nos próximos 60 dias era um ponto bem importante. Isso porque vários pontos deste acordo eles ainda estavam soltos, como, por exemplo, o regime iraniano iria parar ou não o seu programa nuclear. Isso estava muito incerto e era um dos principais objetivos de Donald Trump. Bom, diante disso tudo, diante dessa escalada de tensões, o preço do petróleo também voltou a subir, e voltou a subir logo depois. Para termos uma ideia, em Nova York, o S&P 500 caiu cerca de 1%, enquanto o Nasdaq recuou aproximadamente 2,5%, enquanto o petróleo Brent disparou quase 8% e ultrapassou os $80 por barril. Bom, a gente sentiu então direto a reação do mercado. E é bem interessante porque isso acontece num momento delicado para Donald Trump, onde nós estamos nos aproximando cada vez mais das eleições de meio mandato. Tanto que estava muito claro que o governo americano, em especial Donald Trump, não queria retomar esses conflitos. Por exemplo, poucos dias atrás, antes deste acordo ser feito com o regime iraniano, o regime do Irã acabou atacando um helicóptero militar dos Estados Unidos. E embora, sim, Donald Trump tenha respondido militarmente àquele ataque, logo depois eles já firmaram esse acordo com o regime iraniano. Se fosse em qualquer outro momento, eles apenas continuariam com esses ataques. No entanto, eles escolheram essa via diplomática. E, obviamente, um dos principais motivos para isso é a pressão popular dentro dos Estados Unidos. Eu até cheguei a trazer para vocês algumas pesquisas de votos aqui no canal e em alguns outros episódios, mostrando o quanto a aprovação de Donald Trump ali dentro dos Estados Unidos aumentou depois que ele começou esses acordos com o regime iraniano, porque obviamente isso teve um impacto muito grande no mercado ali dentro do país. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, pouco tempo atrás, a inflação ali dentro dos Estados Unidos novamente chegou a 4%. E esses 4%, eles não vinham ali dentro dos Estados Unidos há um bom tempo, desde 2023. E por que tudo isso é importante? Porque uma das principais propostas da corrida presidencial de Donald Trump foi justamente abaixar a inflação. Durante o governo de Joe Biden, foi a primeira vez que o país em várias décadas tinha registrado aquela inflação de 4%. E então agora Donald Trump se encontra em uma situação bem delicada. Está muito claro que não é benéfico neste momento para os Estados Unidos retomar esses conflitos com o regime iraniano. No entanto, com a retomada desses ataques que o regime estava fazendo ali no Estreito de Hormuz, seria muito difícil que o governo americano não respondesse de alguma forma, porque, de fato, isso violava o acordo que eles tinham feito, porque um dos termos principais era que não haveria mais nenhum tipo de ataque ali no Estreito de Hormuz. Bom, pessoal,
Falando sobre o Oriente Médio, nós já vamos passar para a nossa segunda reportagem, falando um pouco mais sobre esse encontro da OTAN. Mas eu quero me ater neste ponto de Oriente Médio com vocês mais um minuto. Isso porque todos esses conflitos que estão se desdobrando agora, eles muitas vezes podem parecer complicados para a gente. Isso porque, por exemplo, existem várias linhas islâmicas ali dentro daquela região, como, por exemplo, os sunitas, os xiitas. Além disso, existem vários conflitos históricos entre os países do Oriente Médio. Isso deixa muito difícil para que a gente compreenda tudo o que está acontecendo ali. E foi justamente por conta disso que a gente criou a nossa Masterclass Linha de Fogo. Esse é um curso completo onde nós abordamos a fundo os fundamentos das relações entre os países ali da região e também trazemos para vocês um amplo contexto histórico para que vocês possam entender tudo o que está acontecendo ali. Só para vocês terem uma ideia, neste curso, alguns dos tópicos que nós abordamos são os seguintes: como a geopolítica influencia as relações diplomáticas entre os países, a história dos diferentes povos que ocuparam a região do Oriente Médio e também vamos falar para vocês dos diferentes grupos que existem ali da região. Um dos pontos, como eu comentei com vocês, é essa questão dos sunitas e xiitas, entre outras coisas. Como foi o desenvolvimento da relação entre Israel e os países árabes, assuntos bem complexos, mas que nós abordamos a fundo de uma forma muito clara para vocês neste curso. Quem liderou essa Masterclass foi Marcos Schottges, que geralmente está aqui na programação com vocês, e além desses cursos que o Marcos preparou, que são 4 aulas, vocês também têm acesso a vários outros conteúdos exclusivos para vocês saírem dessa Masterclass entendendo tudo sobre o Oriente Médio e compreendendo o desenvolvimento desses conflitos. Pessoal, se vocês quiserem entrar nessa Masterclass e elevar o jogo de vocês conversando com outras pessoas sobre o que está acontecendo ali, cliquem agora ou na descrição, no link que a equipe está colocando aqui na descrição e no chat, ou também vocês podem acessar através desse QR Code que está aqui na tela, ó. É só vocês apontarem o celular de vocês para a tela e vocês terão acesso a essa Masterclass. Vale muito a pena, ela está muito completa e nós tivemos ótimos feedbacks sobre ela. Então, acessem ali e confiram.